Tá bom. Pronto, começou. Gente, boa tarde. Vamos dar início, né, a um novo ciclo da palestra do curso de matemática, né? E hoje o nosso convidado é o professor doutor João Goldin. Ele é da Federal, né, Rural, do Cabo, e o título da palestra dele é Equações Diferenciais, né? A ponte entre o cálculo e a natureza. Fica à vontade, João. Obrigado, Edjane. Primeiramente, eu queria agradecer a Júlio e a Edjane por terem me convidado para apresentar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Está aparecendo para vocês? Eu que agradeço, João. Prazer é meu, João, é uma honra. Está aparecendo minha tela? Obrigado, Júlio. Tá sim. Pronto, coloca a tela cheia aqui, que fica melhor. Pronto, beleza. Aí, eu não vou estar vendo os comentários no chat, tá? Aí, se vocês quiserem abrir o microfone em algum momento para me perguntar algo, fiquem à vontade, certo? Aqui a intenção é que seja mais um bate-papo do que uma apresentação formal mesmo, tá? Então, pronto, como a Edjane disse, eu me chamo João Gondim, eu sou professor aqui da Rural, lá na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, que é a famosa UACSA, e eu vou falar hoje um pouco sobre aplicações do cálculo na vida real. No caso, não exatamente do cálculo, mas de equações diferenciais, que são um assunto que surge naturalmente quando a gente estuda o cálculo, certo? Um pouquinho mais a fundo. Então, vamos começar relembrando aqui um pouco de algumas aplicações que a gente estuda do cálculo nesse primeiro curso que a gente faz, né? Então, logo que a gente é apresentado as derivadas, a gente já é apresentado com uma motivação na física e uma motivação na geometria. A motivação na física é tentar resolver o problema da velocidade instantânea de um corpo. Enquanto a motivação na geometria é tentar determinar qual é o coeficiente angular, né, qual que é a equação para a reta tangente a uma curva em um dado ponto, ao gráfico de uma função em um dado ponto. Mas não são só essas aplicações que a gente estuda das derivadas num curso de cálculo. Além dessa que eu falei de determinar quem são as retas tangentes, a gente também pode usar as derivadas para calcular máximos e mínimos de funções, porque esses pontos eles estão relacionados com os pontos em que a derivada ela vai ser igual a zero. E também a gente pode usar as derivadas para estudar taxas de variação de grandezas ao longo do tempo, como é o caso da velocidade, né, que é a taxa de variação do espaço ao longo do tempo, certo? E também, em qualquer livro de cálculo que você olhe, tem sempre um tópico lá que se chama taxas relacionadas. Então, por exemplo, você tem uma fórmula lá que relaciona a área de um círculo, por exemplo, com o raio dele, por exemplo, tá? Então, como que a área vai variar se você variar o raio ao longo do tempo, tá? Então, tudo isso aí você pode fazer usando derivadas. Com as integrais também, a gente tem outras aplicações. A primeira aplicação que a gente vê quando a gente inicia os estudos das integrais é determinar áreas. A área abaixo do gráfico de uma função, mas dá para fazer mais coisas ainda. Por exemplo, calcular volumes. Mesmo com uma única integral, dá para calcular já volumes, por exemplo, de sólidos de revolução. Com integrais duplas, triplas, aí dá para fazer mais ainda. Mas também está associada a certos conceitos físicos, certo? Como o trabalho e o impulso. Então, a gente vê aí já que as derivadas e as integrais vão ter diversas aplicações, mas a gente consegue achar mais aplicações ainda se a gente mistura esses dois conceitos e faz surgir um novo conceito, que é chamado de equação diferencial. Beleza. Esse próximo slide agora aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, certo? Por alto, o que é uma equação diferencial. Então, ó, aqui a gente tem a cara já de uma equação diferencial. A gente tem uma equação, porque é uma igualdade. A gente está querendo determinar quem que é uma função y, e a equação ela envolve uma derivada de y.
A gente sabe, né, que a gente está querendo aqui resolver a equação y' igual a 2x, ou seja, a gente quer determinar quem é uma função que quando a gente derivar uma vez, vai dar igual a 2x. Então, por expressão, né, dá para a gente saber já que uma possibilidade seria y igual a x ao quadrado. Se eu derivar isso aqui, o 2 desce, dá exatamente 2x. É a única possibilidade que a gente tem? Não, porque se a gente soma esse x ao quadrado aqui que a gente tinha com alguma constante, quando a gente faz essa derivada, que continua sendo 2x, mas a derivada de uma constante é igual a zero. Tá? Então, quando eu derivo isso aqui também, a derivada vai ser 2x. Então, isso é o que a gente estuda quando a gente vê lá o teorema fundamental do cálculo. A gente quer determinar uma certa função a partir da derivada dela. A gente sabe sempre quem é uma solução, que a gente chama de uma primitiva ou de uma antiderivada. Se a gente adiciona alguma constante a essa antiderivada, a gente obtém outras antiderivadas. Tá bom? Então, aqui a gente teria o que a gente chama de integral indefinida. Então, esse aí é o exemplo mais básico de uma equação diferencial. A gente tem uma equação, certo? Que tem como incógnita uma certa função. Por exemplo, quando a gente fala que a gente tem uma equação linear, uma equação do primeiro grau, então o que é que significa isso, né? A gente quer determinar quem é um número, e a equação que aparece lá é uma equação que envolve um polinômio que tem esse número desconhecido como variável, só que o maior grau que aparece, o maior expoente que aparece para essa variável é 1, por isso que é do primeiro grau. Se eu tenho uma equação que é exponencial, o que é que isso significa? É uma igualdade em que a minha incógnita vai estar no expoente. Uma equação logarítmica vai ser uma igualdade em que a equação vai estar, em que a incógnita vai estar dentro de um logaritmo. Aqui é a mesma coisa, é uma equação diferencial, por quê? Porque eu estou com alguma equação e que a minha incógnita aparece derivada, tá certo? Ela aparece sendo calculada a derivada dela. Então, certo? Em geral, o que é que vai ser uma equação diferencial? Vai ser uma equação que relacione uma certa y, que é a minha incógnita, com as derivadas dela, tá certo? E a função y igual a x ao quadrado, que a gente viu aqui, a gente chama de uma solução para essa equação. Quando a gente olha para essa outra solução aqui, em que a gente tem essa minha constante arbitrária, a gente fala que é uma solução, que é a solução geral. A gente tem todas as soluções da equação diferencial aqui nessa expressão. Certo? Pronto, segundo esse matemático disse aqui, que é o Steven Strogatz, ele disse que desde Newton a humanidade percebeu que as leis da física são sempre expressas em termos de equações diferenciais. Então, dessa frase, a gente já vê o quanto que equações diferenciais devem aparecer em fenômenos que modelem a natureza. A gente vai ver alguns exemplos a partir de agora. Vamos começar com um exemplo na física. Vamos supor que um corpo cai, certo? E que esse corpo ele tem massa m, ele cai em queda livre, e que uma força de resistência do ar que é proporcional ao quadrado da sua velocidade também atua sobre ele. Então, nesse caso, se a gente olha para a segunda lei de Newton, a gente tem duas forças que atuam nesse corpo, certo? Digamos que aqui está o corpo, certo? Tem uma força que atua para baixo, que é o peso dele, que é a força gravitacional, e a força de resistência do ar, que atua no sentido oposto ao movimento. Então, se a gente monta a segunda lei de Newton, a gente vai ter que a força resultante, que vai ser, no caso, a força peso menos a força de resistência do ar, vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração. Esse K que eu coloquei aqui é a constante de proporcionalidade que aparece aqui, tá? A força de resistência do ar seria KV ao quadrado, justamente porque eu estou dizendo que ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a gente tem o peso que atua para baixo,
a resistência do ar que atua para cima. Só que a gente sabe que a aceleração ela é a taxa de variação da velocidade em termos do tempo, em função do tempo. Então, substituindo isso aqui, como é que fica? A gente vai ter m vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, igual a mg, essa parte aqui ela é toda uma constante, menos k, que é outra constante, vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, isso aqui nada mais é que um exemplo de uma equação diferencial. A gente está querendo determinar, por exemplo, quem que é a velocidade desse corpo em cada instante. Então, determinar quem que é a função v, certo? V de t, por exemplo. E na minha equação, eu estou relacionando quem é v com quem é a sua derivada. Beleza? Então, aí, ó, na mecânica, a gente já vê que as derivadas aparecem, que as equações diferenciais, elas aparecem naturalmente. A mesma coisa acontece, tá, por exemplo, na biologia. Vamos supor que a gente tem uma colônia de bactérias que se multiplica e ocupa todo um ambiente, certo? E que esse ambiente, ele oferece recursos que são ilimitados para o crescimento dessa minha população. Então, a gente vai considerar aqui que a taxa de variação da população em cada instante é sempre proporcional à população nesse mesmo instante. Ou seja, a gente está dizendo que se Y é a população de bactérias no instante T, então a taxa de variação de Y em função do tempo, né, que é o Y', a derivada, é uma constante de proporcionalidade vezes o Y, o próprio Y. Certo? Esse é um exemplo também que é bem simples de equação diferencial. É um exemplo que dá para a gente resolver, né? Quem quer uma função que derivando vai dar R vezes Y, vai dar R vezes ela mesma. Vamos ignorar o R aqui por enquanto e vamos pensar assim, se o R fosse igual a 1, quem é que seria o Y? Se eu sei que o Y' tem que dar igual a Y. Então, né, uma forte candidata é a função exponencial, é elevado a x. Só que tem esse R aqui. Então, quem a gente vai ter não vai mais ser E elevado a x, porque na hora que eu derivar, tem que vir um R que desce e multiplica. Então, quem é que vai ser a minha função agora? Vai ser E elevado a R t. Eu estou escrevendo t, porque eu estou pensando que a minha variável aí, a variável aí do y, é o tempo, certo? Então, na hora que eu derivar E elevado a rt, esse R aqui desce, por isso que vai ficar esse R aqui na frente. E aqui, ó, esse Y de zero que está aparecendo na frente é justamente por causa da condição inicial. É a condição que eu escolho no momento inicial. Se eu substituir o t por zero de ambos os lados, eu vou ficar do lado de cá com Y de zero, do outro lado com Y de zero vezes R vezes zero, né? Esse R vezes zero aqui no expoente é zero, então vai ficar E elevado a zero, que é 1. Tá bom? Então, a quantidade de bactérias que eu tenho no instante inicial da minha observação aí dessa população de bactérias é Y de zero. Ele aparece aqui na solução geral. Por conta disso, né, a gente costuma dizer que esse modelo aqui, que admite que a taxa de variação da população em cada instante ela é proporcional à população nesse instante, ele é um modelo exponencial, porque a solução geral dele tem esse formato aqui. Certo? Não é muito natural você esperar que os recursos que o ambiente que ele oferece sejam ilimitados, né? Você pode pensar que quanto mais indivíduos tiver, vai chegar uma hora que esses indivíduos vão começar a competir, certo, uns com os outros pelos recursos. Então, não tem como que essa minha função aí que modele essa minha população, que ela seja sempre um exponencial. Mas, por exemplo, se você estiver olhando apenas em um pequeno intervalo de tempo, pode ser que esse modelo funcione bem para modelar essa população. Ou então, por exemplo, digamos que você tem uma população de fitoplâncton no mar, no oceano. É difícil se imaginar que em algum momento a quantidade de recursos que o oceano oferece aí para essa população vai ficar escassa. Porque, né, muito mais água que tem no oceano do que essa população específica de fitoplâncton. Então, nesse caso, faz sentido considerar que o modelo para o crescimento dessa população é um modelo exponencial. Mas se a gente tentar agora
fazer uma outra forma, né? Digamos que a quantidade máxima de bactérias, né, da minha população, que esse ambiente, que ele aguente, seja N, certo? Então, agora, eu não quero mais que a taxa de variação, que ela seja apenas proporcional à quantidade de bactérias que eu tenho naquele instante. Eu quero que seja proporcional assim, eu quero que seja proporcional à quantidade que eu tenho e a quanto que falta para eu chegar na quantidade máxima que o sistema suporta. É isso que eu escrevi aí. Agora, a taxa de variação não será somente proporcional à população, mas também a diferença entre a quantidade máxima, que é o N, e o valor da minha população. Então, a minha equação diferencial vai ser essa aqui agora. O meu Y', a minha taxa de variação da população, vai ser proporcional tanto ao Y quanto a diferença entre o máximo que o ambiente que ele suporta e a quantidade de indivíduos que a gente tem nesse momento na população. Então, a gente fica com esse modelo aí. O que é que significa isso, né? Significa que se eu não tiver nenhum indivíduo, aí o Y vai ser zero, a taxa de variação vai ser zero. Se eu inicio com nenhum indivíduo, não vai ter como aumentar indivíduo, não vai ser mágica aqui, não vai ter como se manifestarem indivíduos do nada na população. Da mesma forma, se eu tiver exatamente N indivíduos, que é a quantidade máxima que o ambiente aguenta, então a taxa de variação também tem que ser zero. Ela tem que ficar estável lá na quantidade máxima, tá certo? Então, se eu fizer o Y igual a N aqui, a minha derivada também vai se anular. Então, agora, não vai ser mais daquele jeito de antes. A função não cresce exponencialmente eternamente. Ela vai chegar a um ponto que ela vai tender a se estabilizar na população máxima que o ambiente suporta, certo? Esse modelo aqui agora, ele é conhecido como crescimento logístico, enquanto o outro que eu tinha mostrado antes, como eu falei, é o crescimento exponencial. Essa função logística aqui, ela tem muitas aplicações, não somente na modelagem por equações diferenciais, mas quando você tenta estudar a teoria de sistemas dinâmicos, que são sistemas que evoluem ao longo do tempo, diversos conceitos que você estuda nessa teoria, eles se manifestam já se você considerar uma função simples como essa aqui, o f de x igual a alguma constante vezes x, que multiplica 1, se é menos menos x, por exemplo, digamos que o n aí é 1. Tá? Então, ela tem diversas aplicações e aplicações bem surpreendentes e bem interessantes também. Bem, eu vou agora entrar aqui em algo que é mais relacionado com a área em que eu trabalho, em que eu fiz a minha tese de doutorado, que é um tema que, infelizmente, está muito na moda agora, né? Porque a gente está, infelizmente, passando por uma pandemia e o interesse em se modelar doenças por equações diferenciais e também por outras formas, esse interesse aumentou muito de março de 2020 para cá. Então, modelos com equações diferenciais têm sido muito usados para estudar a disseminação de doenças. Então, a gente tem vários modelos para isso. Tem o modelo SI, tem o modelo SIR, que é o modelo mais badalado, assim, se é que podemos dizer. O modelo SEIR, entre outros, certo? Cada letrinha dessa aí, ela indica um tipo de pessoa que esse modelo está dividindo a população. Por exemplo, se eu olho para o modelo SI, o S, ele indica um indivíduo que é suscetível, é aquele indivíduo que ainda não contraiu a doença. O I, por sua vez, ele indica um indivíduo que está infectado, que, como o nome diz, né, é alguém que já pegou a doença. Se eu olho para o modelo SIR, o R agora, ele coloca mais uma característica aí, que é o de você ter uma doença que tem recuperação. Depois que a pessoa se recupera, a pessoa, por exemplo, adquire uma imunidade que pode ser permanente ou pode ser temporária. Então, essa imunidade, ela é modelada colocando esse R aqui. Da mesma forma,
Se eu coloco esse S, E e R, esse E aqui, ele indica que o indivíduo está exposto. É o cara que entrou em contato com a doença, que ele já tem o vírus no corpo dele, digamos assim, mas que ele ainda não está transmitindo o vírus adiante, que a carga viral dele é muito pequena, ele ainda não apresenta nenhum sintoma ainda, por exemplo, ele não passa o vírus adiante. A gente chama essa pessoa de pessoa que está exposta ao vírus, mas que ainda não é infecciosa. Aí, nesse caso, a gente não chama o I de infectado, chama de infeccioso. Então, por exemplo, o modelo SIR, ele é descrito em termos de equações diferenciais dessa forma aqui. O que é que isso está dizendo, basicamente? Eu vejo que o que eu estou diminuindo aí no S, né, a taxa de variação do S, ela é sempre negativa. Eu tenho esse beta, que é uma constante de proporcionalidade, que multiplica o S, que é uma quantidade de indivíduos, é um número positivo, e o I, que também é um número positivo. Ou seja, isso aqui é um número que é negativo. Então, o S é uma função que é decrescente, certo? Tudo que está sendo retirado aqui do S está sendo acrescentado aqui no I, beleza? Então, o que deixa de ser suscetível vira alguém que está infectado. Então, a pessoa sai da classe de suscetível e entra na classe de infectado. Da mesma forma, eu estou retirando pessoas da classe de infectados e estou acrescentando elas na classe de recuperados. É justamente pela recuperação. A pessoa deixa de ficar transmitindo a doença e adquire aqui a imunidade, certo? Então, esse sistema de equações diferenciais aqui já ficou um pouco mais complicado, né? Porque não é mais uma única equação diferencial, é um sistema de equações diferenciais. Ele serve para modelar algumas doenças, como, por exemplo, a Covid-19, como o que acontece em um surto epidêmico da Covid-19, em um único surto, certo? Uma única onda dela, vamos dizer assim. Beleza? Claro que é um modelo que é bem simplificado, ele está admitindo aí que a população ela se comporta como uma mistura homogênea, então todas as pessoas do meu ambiente que eu estiver considerando, elas têm a mesma probabilidade de entrar em contato umas com as outras. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que mora em Olinda, tem a mesma probabilidade de entrar em contato com uma pessoa que mora no Cabo do que uma pessoa que é vizinha dela lá em Olinda, tá? Porque se eu estiver olhando para Pernambuco como um todo, então eu estou considerando que a minha população é todo mundo que mora em Pernambuco. Se eu olho para esse modelo aí, eu estou supondo isso, que as pessoas se misturam como se fosse uma mistura homogênea. Tá bom? Então, muitos desses problemas, a gente não tem como resolver eles de uma maneira analítica. Não tem como a gente achar quem é a solução exata, dizer quem é que é o S de T, quem que é o I de T, quem que é o R de T. Então, o que a gente usa ao invés são métodos numéricos, métodos computacionais, como o método de Euler, como o método de Runge-Coulter de ordem 4, que são conceitos que a gente estuda no curso de cálculo numérico. Então, se você gosta de programação, por exemplo, aí você tem um prato cheio para modelar esses sistemas e ver o que é que os resultados vão lhe fornecer. Se a gente faz o gráfico desse sistema aí, ou então aqui em azul a gente tem o gráfico do S de T, tá? O número de suscetíveis ao longo do tempo. Em verde, a gente tem a curva dos infectados, e em vermelho a curva dos removidos, dos recuperados, né? Das pessoas que já pegaram a imunidade. Então, vê que de acordo com esse modelo, o número de infectados ele atinge aqui esse pico, esse máximo. É como se ele aumentasse de uma forma aproximadamente exponencial aqui no início, atinge o pico e depois decresce, até no final não ter mais ninguém com a doença. Isso é o que deveria acontecer em um surto epidêmico de uma doença, é o que deveria acontecer, né, se as pessoas também colaborassem, se os governos colaborassem, mas não foi isso que foi visto muito no caso da Covid aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente viu que depois que a curva ela atingiu esse pico, ela meio que ficou em um
platô, certo? Ficou estabilizada aqui em uma quantidade que era muito alta de casos e de óbitos. Depois diminuiu e agora veio essa segunda onda que está aumentando tudo de novo. Então, isso aqui é o que deveria modelar um surto, certo? Também, como eu falei, é um modelo que é bem simplificado da realidade, mas que, em muitos casos, já permite que a gente tire algumas conclusões sobre possíveis cenários que podem vir a acontecer e permitem que a gente faça, que a gente embase algumas recomendações de epidemiologistas de acordo com o que os modelos estão indicando, beleza? Tem outras aplicações ainda. Por exemplo, na meteorologia, a gente tem esse sistema aqui que é chamado de sistema de Lorentz. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é que essas coisas representam, mas o que é interessante aí é que ele descreve certos fenômenos meteorológicos e que ele apresenta caos, ele apresenta comportamento caótico. O que é que significa isso? Vamos tentar ver aqui com esse gráfico. Se a gente mostra, se a gente faz o gráfico de certas soluções desse sistema de Lorentz, a gente fica com uma figura que é parecida com essa aí, que se você forçar a sua imaginação um pouquinho, você vai concordar comigo que essa figura parece com a borboleta. Inclusive, esse nome, ela parecer com a borboleta, tem a ver com algo que eu vou comentar daqui a pouco. O que é que significa que esse sistema aí, ele apresenta caos? Não sei se está dando para ver, mas, por exemplo, aqui, ó, nessa parte em que o meu mouse está passando em cima, tem duas curvas, uma bem juntinho da outra. Uma delas é azul, a outra é meio vermelha. Se eu começasse com um ponto em cada uma dessas minhas curvas, certo? Que está uma do ladinho da outra aí, estão muito próximos, e eu deixasse eles evoluírem ao longo do tempo, o ponto que está na minha curva azul vai dar essa volta aqui e vai ficar, digamos, na mesma asa da borboleta, tá? Enquanto o ponto que está na minha curvinha vermelha aí, ele vai seguir esse caminho aqui e vai passar lá para outra asa da borboleta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se eu começar com dois pontos que estão bem próximos uns dos outros, esses pontos não vão continuar próximos em todo o tempo que vai vir adiante. Um ponto vai vir para o lado de cá, vai continuar aqui, e o outro vai lá embora, vai seguir, ó, por esse caminho vermelho que está passando aqui lá do outro lado. Eventualmente, o outro ponto também vai para o lado de cá, mas aí quando ele chegar aqui, aí o outro vermelho já está lá na frente. Então é isso. Se eu faço uma pequena perturbação no meu valor inicial da minha análise, o resultado que eu vou ter a longo prazo, ele pode ser completamente diferente, certo? E isso ainda se dá muito porque, como eu tinha mencionado com o modelo SIR, não tem como a gente chegar a uma solução exata aí para esse sistema. A gente vai ter que usar alguma simulação no computador. Então, por exemplo, digamos que o meu valor inicial que eu use aí, que ele tenha, que ele envolva o número pi, por exemplo. E que o computador ele trabalhe com arredondamento em 4 casas decimais, digamos. Certo? Normalmente são muito mais casas do que isso, mas para simplificar, vamos supor que são 4 casas. Então, eu não vou usar o número π para representar esse meu valor inicial. Eu vou usar um número que é um arredondamento desse número π. Eu vou usar o número 3,1416, que é o arredondamento de π com 4 casas decimais. Esse valor arredondado que eu estou usando é um valor que é bem próximo, né, do valor exato, que é o que eu deveria usar se eu fosse resolver isso de maneira exata, mas não é igual, tem um pequeno erro aí que está envolvido. Então, esse erro, ele pode fazer com que eu saia da minha curva azul
e vá para a minha curva vermelha. E aí, na hora que eu fizer a, a, minha, a minha predição do que vai acontecer, eu espere que eu caia aqui, né, que é o que a curva vermelha está me indicando, mas que o que vai acontecer na realidade é ficar na curva azul, porque é onde o valor exato estaria. Então, eu não tenho como prever fenômenos meteorológicos com precisão em um tempo que seja muito grande para frente. É por isso, né, que aparecem tantos memes quando a APAC faz uma previsão, por exemplo, que ela fala, a APAC está prevendo que no fim de semana vão cair chuvas muito fortes. Aí tem certas páginas lá no Instagram, no Facebook, que colocam um monte de meme dizendo, amanhã vai ser todo mundo na praia, né? Por quê? Por causa justamente disso. A PAC, ela está fazendo uma simulação de um sistema que é extremamente caótico. Então, ele é bastante sensível aos valores iniciais, aos arredondamentos que eles fizerem nas previsões deles. Então, é muito difícil eles acertarem. Você levando isso em conta, passa a ser até surpreendente a quantidade de vezes que eles acertam. E, nesse caso, é melhor que eles errem por dizer que algo vai acontecer que não acontece, do que eles disserem que algo não vai acontecer e acontecer. Tá? Porque, por exemplo, digamos que eles não avisam que daqui a 2 dias vai cair um dilúvio aqui em Recife. Então, as pessoas não vão estar precavidas, as várias pessoas que vivem em áreas de risco de desmoronamento de barreira vão estar afetadas por isso, né? Então, no caso, o que eles têm que fazer é tentar prevenir. Se tem um risco de acontecer algo que pode vir a ser grave, eles soltam um alerta. Se eles errarem, beleza. Dadas essas condições que eu mencionei, é até esperado que eles errem. Mas se eles acertarem, eles podem estar salvando muita gente. Beleza? Eu ainda vou comentar mais um pouquinho sobre meteorologia mais na frente. Ô, João, desculpa te interromper. Eu acho que o aluno João, não, tranquilo. Ele gostaria de falar alguma coisa. João, quer falar alguma coisa? Então, fica à vontade. Fica à vontade. Boa tarde. Tá me ouvindo, João? Chorar. Tô ouvindo, sim. Pode falar. Primeiramente, parabéns, velho, por esse trabalho. Eu sei que ainda não terminou, mas eu só queria tirar uma dúvida a respeito de quando tu falou sobre o estudo, o uso dessas equações para pandemia, para contágio e tudo mais. No momento atual e um pouquinho mais para trás, a gente via a primeira onda e uma segunda onda começando logo em sequência. Para fazer um estudo dessa segunda, a terceira, e desde que não seja a primeira onda, dessas próximas, o computador ou o método que vocês usam, ele pega as variáveis usadas também na primeira onda, tipo, vai acumulando, e aí vão se formando novas variáveis, ou meio que pega só o resultado da primeira e só aplica esse resultado em outras. Tipo, eu não sei se deu para entender a dúvida, mas é tipo, se vai aumentando, tá ligado? Sim. O que a gente costuma fazer pronto, aqui é o modelo, né? Então, aqui no caso, eu estou considerando que todas essas constantes aqui, certo? Que todos, que esse beta, certo? Eu esqueci de comentar, mas esse beta aí, ele representa a taxa de contágio. É meio que a probabilidade que uma pessoa suscetível tem de ser infectada por um infectado quando tiver um encontro entre os dois. E que esse gama aqui é a taxa de recuperação. Então, se a pessoa leva 10 dias para se recuperar, então é como se esse gama aí fosse 1/10, por exemplo, tá? Então, nesse modelo aqui, para que o gráfico dê isso, a gente está supondo que esses parâmetros são todos fixos, que eles não variam com o tempo. Mas o que a gente poderia fazer é imaginar que esses parâmetros são periódicos. Tá? Por exemplo, digamos que a gente sabe que uma certa cidade ela tá fazendo lockdown
a cada 2 semanas, por exemplo, que ela passa 2 semanas com lockdown e passa 2 semanas tudo aberto, passa mais 2 semanas com lockdown, passa mais 2 semanas tudo aberto. Então, a gente poderia modelar essa taxa de contágio aqui de acordo com isso, porque na época que tivesse lockdown, a gente poderia ter uma taxa de contágio que é menor, porque vão ter menos encontros entre uma pessoa que é suscetível e uma pessoa que está infectada. E na época que não tivesse lockdown, esse número seria maior. A mesma coisa aqui, ó, digamos que com o passar do tempo, a gente teve a evolução para uma nova variante, que ela faz com que as pessoas passem mais tempo doentes, certo? Então, esse termo gama aqui, ele poderia ser modificado de acordo com isso também. Então, se a gente leva em conta essas coisas, que também acontece, por exemplo, digamos que agora está com muitos casos. Aí muitas pessoas se sentem mais assustadas, com medo, e acabam optando por ficar mais em casa do que elas ficariam normalmente. Aí imagina que daqui a 1 mês, 2 meses, que o número de casos diminuiu, tá? E aí a pessoa pensa, agora já está mais tranquilo de sair. Aí ela começa a se expor mais, começa a se aglomerar mais. Então, eu posso pensar, por exemplo, que agora a taxa está baixa, porque as pessoas estão com medo por causa do número alto de casos. Daqui a uns 2 meses, essa taxa aumenta, porque o número de casos diminuiu, vai fazer com que mais pessoas saiam. Então, a taxa aumenta. Então, essas variações que eu poderia considerar, certo, admitindo aí que esse beta, por exemplo, que ele é uma função periódica agora, ao invés de ser constante, elas poderiam refletir aí no gráfico em várias ondas. Porque, por exemplo, agora está alto, aí o beta está baixo, porque as pessoas estão ficando mais em casa. Aí vai diminuindo. Quanto menor o beta, quanto menos casos a gente tiver, maior a tendência de o beta aumentar, porque as pessoas vão achando que a situação melhorou. Que o beta aumentando vai fazer o quê? Vai fazer com que os casos voltem a subir. E aí, assim, a gente poderia modelar, certo, uma segunda onda, uma terceira onda. Seria uma possibilidade, mas não é a única. Tem vários outros modelos que apresentam esse comportamento de uma coisa que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Mas existem várias formas de se incorporar essas coisas nos modelos. A questão é testar se o seu modelo está refletindo bem o que a realidade está mostrando. Porque não adianta também que eu chegue aqui com um modelo que tenha 1 milhão de variáveis, que eu vou ter a maior dificuldade para averiguar todas elas. Vou ter uma super incerteza lá nos valores que eu vou estar colocando, de forma que, quando eu for fazer a minha simulação, vai ser tanta variável, vai ser tanto parâmetro, tanta incerteza, que no fim das contas o modelo não serve para nada. Então, às vezes, um modelo simples, ele, em um caso específico, como se eu olhar apenas, 2 meses da pandemia, isso aqui funciona bem, para 2 meses de pandemia, para 3 meses, mas para 1 ano não, porque aí eu posso ter outra onda. Tá dando para entender? Normalmente, a gente começa com um certo modelo, que é simples, como esse aqui, e vai acrescentando certas características a ele, que a gente faça com que ele melhor modele o fenômeno que a gente está querendo estudar. Tá, beleza? Valeu, professor. Beleza. Tá bom, vamos voltar aqui para a tela cheia. Massa, vamos para cá de novo. Tá bom, então, mais complexidade ainda, a gente vai obter quando a função y, né, quando a incógnita, ela depender não só de uma variável, mas depender de mais de uma variável. E a equação, além de envolver apenas uma derivada, né, já que a minha variável teria apenas uma, que a minha incógnita teria apenas uma variável, ela dependeria de derivadas parciais. Se todo mundo aqui já fez um curso
de cálculo que seja sobre várias variáveis, então eu vou dar uma explicação rápida aqui sobre como que faz derivadas parciais. Digamos que eu tenha uma função u que depende de duas variáveis, que eu vou chamar de x e de y. Então, ela vai ter duas derivadas parciais. Uma que eu vou chamar de ux, que é a derivada em relação à variável x, e o y, que é a derivada em relação à variável y. Como que a gente faz? A gente vai fazer a conta admitindo quando eu quiser derivar em relação a x, eu vou olhar para o y como se ele fosse uma constante. E sempre que eu quiser derivar com relação ao y, eu vou olhar para o x como se ele fosse uma constante. Então, vamos ver, por exemplo, digamos que a minha função seja u de x e y igual a cosseno de x vezes seno de y. Quando eu quiser fazer a derivada do u com relação a x, eu vou olhar para o y como sendo uma constante. Então, eu não vou mexer nesse seno de y aqui. Para mim, ele é uma constante. Eu só vou derivar aqui o cosseno de x. Derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, a derivada de u com relação a x fica menos seno de x, que é a derivada dessa parte aqui, vezes o seno de y, que eu não mexi porque eu estou olhando para ele como se ele fosse uma constante. Agora, como que fica a derivada de u com relação a y? Mesma coisa. Agora, o cosseno de x que eu vou tratar aí como se ele fosse uma constante. Então, eu só vou derivar o seno de y. Derivada do seno de y com relação a y é cosseno de y. Então, vai repetir o cosseno de x, porque ele é uma constante, vezes a derivada dessa parte de cá, que é o cosseno de y. Então, é assim que a gente faz derivadas parciais, tá? A gente, quando quer derivar em relação a uma variável, a gente trata todas as outras variáveis como se elas fossem constantes. Então, analogamente, se a minha função tiver n variáveis ao invés de duas, ela vai ter n derivadas parciais diferentes. Sempre que eu precisar derivar em relação a uma variável, eu vou olhar para todas as outras como se elas fossem constantes. Beleza? Tá bom, então, que mais exemplos que a gente tem? A gente tem a equação do calor, que é dada por essa expressão aqui, ó. O alfa ao quadrado vezes a segunda derivada com relação a x de u. O que é que significa isso, né? Eu vou derivar u com relação a x, pego essa derivada e derivo em relação a x mais uma vez. Se isso aí for igual à derivada de u com relação a t, que é o tempo, tá? Eu estou supondo aí que as duas variáveis de u são o tempo e o x, que é a posição, certo? Digamos assim. Então, isso aí modela como que é o fluxo de calor em uma barra que é unidimensional. Vamos supor que aí nessa barra a gente tenha uma certa distribuição de temperaturas, ou seja, tem umas regiões aí da barra que estão mais quentes do que outras regiões. Aí, com o passar do tempo, as regiões que estão mais quentes tendem a ceder calor para as regiões que estão mais frias. Então, o calor, ele vai estar se espalhando ao longo da barra, vai estar se difundindo ao longo da barra, tá? Outros fenômenos que envolvam algo que se espalha em um ambiente também podem ser modelados por uma equação como essa aqui. São chamados problemas de difusão. Esse alfa aí, no caso da equação, no caso do problema do calor que está se difundindo, está se espalhando em uma barra, a gente chama esse alfa aí de constante de difusividade térmica, que é uma propriedade que vai depender do tipo de material que a barra é composta, tá? Uma outra equação diferencial que é parcial seria essa aqui, a equação da onda. A ao quadrado igual a segunda derivada de u com relação à posição, igual a segunda derivada de u com relação ao tempo. Essa equação, ela mede como que uma onda se propaga em uma corda, por exemplo. Se eu estico uma corda e faço assim nela, eu vou ter um pulso, né, que é uma onda que vai percorrer essa corda. A forma como esse pulso vai se propagar nessa corda é modelado justamente por uma equação que tem esse formato aí. Quem pode falar muito melhor do que eu sobre equações diferenciais parciais é justamente a professora Edjane, certo? Se vocês se interessarem por isso, procurem ela. E tem outras equações ainda, tem muitas equações. Essa daqui tem uma importância muito
é grande, ela é usada muito na mecânica de fluidos. Tá? Por exemplo, se você tem água em um rio, por exemplo, e você quer estudar como que essa água tá se deslocando aí no rio, como que ela está fluindo aí no rio com o passar do tempo, você pode usar uma equação como essa. Também tem a ver com meteorologia, assim como aquelas equações que eu tinha mostrado antes de Lorentz. Porque, por exemplo, o ar é um fluido. Então, se eu quero estudar como que o ar se espalha na atmosfera, eu tenho um fluido que está se deslocando em um meio. Também posso usar aí a equação de Navier-Stokes. E se você quiser, não sabe, né, qual que tipo de problema que você está interessado em estudar, esse problema aqui é um forte candidato se você não tem o que estudar, porque se você conseguir resolver, certo? Se você conseguir descobrir alguma solução, certo? Tem certas propriedades que eu teria que explicar aqui, inclusive eu teria que explicar um monte de termo que aparece aí, que eu não vou fazer porque não tem necessidade para isso, né? Aqui nessa palestra. Mas se você conseguir resolver algo dessa equação aí, você pode ganhar $1 milhão, porque tem um instituto chamado Instituto Clay, que ele selecionou uma lista de problemas mais importantes da matemática. Tem alguns deles que, se você resolver um deles, você ganha $1 milhão. E esse problema aí é um desses problemas, tá? Tem várias outras aplicações. Na geometria, por exemplo, você imagina que você tem 2 pontos em cima de uma bola de futebol. E você quer descobrir qual é a curva que tem o menor comprimento e que liga esses pontos, certo? No caso do que a gente está habituado, a curva que tem o menor comprimento entre 2 pontos é um segmento de reta, né? Mas não tem como você ter você ter um segmento de reta se você está com 2 pontos em cima de uma bola. Não dá. Então vai ser outro tipo de curva. No caso, a curva que a gente está procurando é o que a gente chama de arco de grande círculo, ou seja, tipo um pedacinho de um círculo que passa lá pelo centro da bola. Para você determinar quem são essas curvas que minimizam o comprimento, que minimizam a distância, que são chamadas de geodésicas, você usa equações diferenciais em um problema de geometria. Quem tiver interesse também pode procurar aí o professor Vicente, aí da Unicap, que ele é especialista nisso. Também temos outras aplicações na mecânica celeste, por exemplo, quando você quer... Pronto, o Newton, quando ele desenvolveu as leis dele da gravitação, ele usou equações diferenciais para descrever como que os corpos celestes se movimentavam no espaço, tá? Então, ainda hoje em dia, tem muito estudo que se faz sobre essas coisas. Aqui na UFPE, tem muitos professores que estão interessados nisso. Tem um grupo de pesquisa que é liderado pelo professor Eduardo Leandro, por exemplo. Tá? E, por fim, aqui tem os vórtices. Vórtices, por exemplo, imagina que você está com tem um rio, e aí no fundo do rio tem um ponto que está causando um redemoinho. Ou seja, ele está fazendo com que os pontos em torno desse redemoinho, que eles girem em torno do redemoinho. Isso a gente chama de vórtice. Isso também aparece muito quando a gente estuda, quando a gente assiste a previsão do tempo no jornal. Eles às vezes falam que tem um ciclone, não sei o que está surgindo porque tem um vórtice não sei onde. Então, dinâmica de vórtices também é um assunto que usa muito fortemente equações diferenciais. Tem uma teoria com diversos problemas belíssimos. Quem é o especialista nisso aí que vocês podem perguntar é o professor Júlio César, professor aí da Unicap. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer e também queria aproveitar aqui para
fazer uma propaganda que a professora Dijane pediu que eu fizesse. Eu tenho um canal no YouTube em que eu gravo videoaulas, não sei se todos aqui conhecem, imagino que alguns sim, outros não, mas nesse canal eu estou agora com cerca de 6 mil inscritos, tem vídeo de um monte de coisa lá de ensino superior, tem cálculo, tem álgebra linear, tem geometria analítica, agora eu estou fazendo cálculo numérico, né, que é algo que tem muito a ver com essas simulações que eu falei aí sobre, que a gente faz nessa pesquisa, tá? Então, quem tiver interesse, quem tiver precisando de alguma ajuda com alguma disciplina, pode ser que lá você encontre algum vídeo que lhe ajude. O nome do canal eu vou colocar aqui na descrição. Desculpa, eu vou colocar aqui no chat, é o costume de falar que eu vou colocar o link lá na descrição. E o link do canal também estou colocando aqui no chat, tá? Então, pronto, agora terminei mesmo. Pronto, muito obrigado a todos. João, eu que agradeço. Show de bola a sua palestra, viu? Muito, muito obrigada. E agora eu deixo aberto para perguntas. E aí, minha gente, bora perguntar? Eu gostaria de perguntar. Vontade, manda lá. Parafraseando aí meu amigo João, parabenizar o senhor pela palestra, todo o estudo que ele está aplicando. Obrigado. E o senhor falou sobre desastres e logaritmos. Eu gostaria de saber qual a importância do logaritmo neperiano na aplicação do cálculo diferencial e por que ele é utilizado ao invés do logaritmo comum. Isso impacta no cálculo diferencial? Não, vê, é uma escolha que é meio arbitrária. É só porque a derivada dele ela é mais simples do que a dos outros. Então, se você quisesse usar logaritmo na base 10, por exemplo, você poderia. Só que aí, quando você tivesse um outro logaritmo envolvido, você ia ter que mudar a base para a base 10. E a derivada na base 10 ela é um pouquinho mais complicada do que a derivada na base E, que é que são sobre x, né? Se você faz a derivada do log na base 10, tem que usar uma regra da cadeia aí, aparece um log de 10. Enfim, é só por causa disso. É por isso que a gente usa a exponencial com base E, ao invés de exponencial com base 2, com base 10, porque a derivada da exponencial com base E é ela mesma, enquanto a derivada da exponencial com base 2 não é. É só por causa disso. Entendi, professor. Muito obrigado. Não dá nada? Vicente, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer ao João, né? E obrigado, Vicente, João, obrigado por ter vindo aqui. E é muito importante para os estudantes da gente estar assim, conhecendo uma matemática, além do que a gente comumente fala em sala de aula, né? Então, quando você faz uma exposição dessa, então fica muita curiosidade nos estudantes, possivelmente uma vontade de querer ir à frente, fazer um mestrado, etc. E eu acho que esse aí é o objetivo da gente. Nesse sentido, a gente lhe agradece bastante o seu apoio, né? E as perguntas dos meninos também. Por exemplo, ô João, naquela figura bonita lá que você fez, aquelas curvas são todas fechadas, é? Isso aí? Isso aí. Tipo... As orbes são todas fechadas? Eu acho que não, Vicente. Eu acho que não. Eu acho que elas... Eu não sei nem dizer se isso são várias curvas. Pode ser que seja uma curva só, que ela dê voltas e passe por ela mesma em algum lugar, sabe? Mas a figura que as soluções geram é essa aí. E eu esqueci de falar, por sinal, que essa figura, eu tinha falado que ela parece com a borboleta, né? O nome de efeito borboleta que até tem um filme, né? Que Sim. Tem aquela frase que o bater de asas de uma borboleta na China pode causar um furacão nos Estados Unidos. Sei lá. Ele vem justamente daí. Porque esse bater de asas da borboleta é justamente uma leve mudança no valor inicial que a gente está considerando, né? Então, pode ser que a longo prazo essa leve mudança, por conta do sistema ser caótico,
faça com que você tenha tenha algo que seja totalmente inesperado só por causa disso. Então, por isso que é feito borboleta. O nome borboleta vem justamente por causa da aparência dessa figura aí com a borboleta. E, Vicente, obrigado também. É um prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado mesmo. Ô, João, você também estuda voz, né? Diga. Não, eu estudo com o Júlio. Que Júlio, às vezes, me pergunta umas coisas para a gente debater, umas coisas assim, e eu acabo conhecendo um pouco da teoria por causa das discussões que eu faço com ele. Mas não é que eu estudo vórtices mesmo, não. Minha área de pesquisa é com epidemiologia, com modelagem matemática, essas coisas, sabe? Mas eu sou viciado em matemática, assim. Então, o que eu olhar, que eu achar bonito, eu vou tentar entender também, sabe? E foi o caso do que Júlio me mostrou das coisas. Aquela equação que você botou lá tem algo a ver com o seu trabalho no doutorado? Aquela primeira, não? Essa primeira aqui? Sim. Aqui? Sim. Ela tem um pouco a ver. Todos os trabalhos que eu fiz na minha tese de doutorado, eles surgiram de alguma modificação que a gente fez aí com essas equações. Então, então, por exemplo, teve um trabalho que foi um modelo S, E e R, ou seja, além de ter isso aqui, tinha outra equação ainda, que era para os indivíduos que eram expostos, certo? E que era para uma população que é dividida em várias faixas etárias. Então, tinha as pessoas que eram jovens, digamos assim, as pessoas adultas e as pessoas idosas. Então, o trabalho começou com um modelo que era uma derivação desse. Ok, obrigado. Lembra muito a equação da tríade de Frenet, né? Essa equaçãozinha. Lembra muito a tríade de Frenet. É verdade. Tá bom, João, obrigado. Beleza, Vicente, valeu. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que o João tinha levantado a mão de novo. Vai falar, João. A mão levantada lá, eu acho que ele esqueceu. Na verdade, foi mal. Baixar. Foi porque eu que esqueci de baixar, exatamente. Tá certo. Mais alguém? Bom, João, mais uma vez, obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo, tá? Que venha mais vezes, tá? Nos visitar. Tá bom? Obrigada, João. Boa noite, minha gente. Pode deixar a questão. Beleza. João, obrigado aí, pessoal. Obrigado aí pelo atender o convite aí, viu, João? Apareça mais vezes aqui para ajudar a gente. Precisando é só chamar. Pois é, Vicente. Se falar de matemática, eu tô dentro. Tá Se falar de matemática, eu tô dentro. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço.